Saudações, aqui é o Denner e estamos aqui na parte 3 agora do chão de fábrica ao home office. Essa é a última parte. Deixa o seu joinha, deixa o seu like, inscreve no canal, aperta no sininho e vem com a gente que a gente vai estar crescendo junto nessa última parte, do chão de fábrica ao home office. A exigência da mão de obra qualificada, depois da década de 90 para cá, ela vem surgindo com uma força extraordinária. E ela vem com isso por causa da tecnologia. A questão da tecnologia, a informatização, a internet, ela começa a surgir pelo mundo. E isso cria-se um novo sistema de trabalho. Ou seja, aquela questão longa, onde as pessoas passavam muito tempo no trabalho, começa a ficar dúbia, ou seja, duvidosa, algo que não se tem mais essa certeza. O mercado ele começa a exigir profissionais bem mais qualificados o tempo todo, mais atualizados, e isso começa a se sentir no mercado de trabalho. E os trabalhadores começam a se ter pressão, eles começam a querer produzir mais, eles começam a ter uma obsessão, a concorrência, o trabalhador hoje, nessa época, ele começa a olhar o amigo dele, o parceiro de trabalho, como um concorrente, e ele quer ser melhor. Ou seja, ele começa a levar as ideias dos muros das suas empresas para sua casa. E isso começa, de certa forma, a ter alguns conflitos, algumas situações, mas esse é o mercado globalizado de trabalho em exceção e crescimento, que no caso está forçando muitos trabalhadores na época a estarem se adequando e se organizando com a necessidade do mercado. O trabalhador em si, querendo ou não, ele já começa a buscar um pouco mais de prestígio, né? A questão administrativa já começa a buscar, talvez, arcar bons cargos dentro dessa empresa. Ele já começa a buscar um significado para a sua vida, um significado, e começa a dar significado para o que ele faz, para as coisas dentro da empresa. Ele começa também a perceber que ele tem uma orientação, essa orientação normalmente condiz com a empresa. A gente observa também a coerência do trabalho, que o trabalho pode dar, justamente pensando na autorrealização. Porque um trabalhador, quando ele chega no seu apogeu, no seu auge, da sua bela carreira que ele está criando, ele tem uma autorrealização, né? Ele se sente uma pessoa capaz. E isso, o trabalho que a gente pode observar, chegando já nos dias de hoje, traz para o ser humano uma autorrealização, um orgulho, talvez até uma vaidade, em comparação que saiu de uma situação que talvez era vista como algo de escravos, algo visto como indigno, começa a ser visto de uma forma muito benéfica e boa, para essa pessoa e para o que ela produz para a sociedade e para aquela empresa que ela faz parte. O trabalhador que ele conseguia uma carreira, digamos assim, ele conseguia algo, uma carreira que, no caso, se a gente for olhar o significado, na Inglaterra significava por o caminho que a carruagem passava. Ou seja, carreira é aquele crescimento estável e pleno de um desenvolvimento de um trabalho. Então, um trabalhador que ele conseguia ter essa satisfação, essa vitória, né? Saber que ele conseguiu desenvolver, ele conseguiu educar seu filho, manter a sua casa, ele fez um grande marco, ele fez diferença naquela empresa que ele passou. Isso era algo muito satisfatório, é algo satisfatório talvez até os dias de hoje. Muitas pessoas veem, nossa, eu fui uma pessoa de uma grande carreira, trabalhei 20 anos, 30 anos numa empresa, eduquei meus filhos, casei, dei educação. Então isso é algo muito bem visto. Então a carreira ela passa a ser bem vista aos olhos do tempo, independente do tempo que você passa e que você deu para aquela empresa, para aquela organização. Então a carreira ela passa a ser muito bem vista aos olhos da sociedade e até mesmo do trabalhador. E eu não estou falando aqui de trabalhador de uma classe hierárquica alta ou baixa, tanto faz. O importante é que você teve uma carreira, independente da função que ele teve uma carreira, independente se foi uma carreira talvez melhor vista ou mal vista de algum aspecto social, mas por ele ter passado tanto tempo
numa empresa, ele já que se cria um grande prestígio. E isso faz toda a diferença para a vida de um trabalhador, já nas épocas chegando quase na atualidade de hoje. Esse trabalho que a gente viu até agora, a gente observou que teve várias evoluções, mas se a gente observar com o avanço da tecnologia, nada mais certo e mais justo do que realmente talvez você conseguir trazer o trabalho para sua casa. Aí nós vamos chegar agora no home office. O home office, ele parece uma coisa talvez muito falada, principalmente esse ano, que é um ano de pandemia, que tivemos uma situação, estamos vivendo uma situação complicada, mas se você observar, se a gente for ver a questão da história, na verdade, a gente vai ver que ele começou em 1857, o trabalho em casa, né, o trabalho no lar, né, poderíamos dizer o home office. 1857 foi quando trabalhadores que trabalhavam com telégrafos, questão propulsores elétricos ali, eles tinham inclusive que talvez ficarem nas suas casas porque poderiam receber telégrafos a qualquer momento. Então isso exigia deles. Então a gente tem um trabalho talvez em casa, o home office, aí desde 1857. Um outro momento histórico que o home office aparece é em 1970. Em 1970, com a crise do petróleo, muitas pessoas foram trabalhar para suas casas. Empresas usaram isso como estratégias para que elas não demitissem e pudessem reduzir os custos que elas tinham. Os custos de transporte, energia e outros. Porque se a gente for analisar, realmente estamos chegando num momento muito crucial. O home office, ele com certeza, ele deve ser o futuro do trabalhador. E não de um futuro tão distante. Porque devido à tecnologia, observamos que locadoras pararam de funcionar já há algum tempo, não temos mais vendas de praticamente CDs, de DVDs, isso daí se foi. Hoje praticamente tudo são aplicativos, muita coisa se faz em casa, advindo da tecnologia e do crescimento enorme e fora de série da internet. Muitos trabalhos que antigamente existiam hoje não existem e não tem nem sentido existirem. Então hoje o trabalhador, com a questão, como a gente viu desde 1970 para cá, o consumidor ele busca qualidade e o trabalhador que quer estar no mercado de trabalho, ele tem que estar fazendo o diferencial. Eles têm que estar acompanhando a tecnologia. Se ele não estiver acompanhando a tecnologia, ele vai ficar fora. Independente se isso é uma pressão, se isso é ruim, se isso é bom, ele tem que se adaptar. Aquele que não se adapta, ele vai sofrer as consequências. Aquele que não se adapta, ele já saiu do mercado. E o home office ele vem nos dizer isso. Eu vou gravar um vídeo no qual eu fiz uma entrevista com um amigo, inclusive ele mora em Portugal, e ele fala que a prática de home office, inclusive para terceiros lá, é muito comum. Então assim, na conversa a gente perguntou, então, mas é tranquilo? Ele, ao ver dele, é maravilhoso, mas ele sabe que tem pessoas que têm dificuldades de lidar com home office. Ou seja, tem pessoas que eu conheço até hoje que têm dificuldade de lidar com tecnologia, com computador. Então, se a pessoa não se atualizar, se a pessoa ela não estiver buscando um melhor lugar no seu campo de trabalho e não fazer isso acontecer, ela com certeza vai ficar para trás. Porque às vezes o primeiro vídeo desse canal foi sobre família. Ela não tem uma base na família dela. Eu vou deixar o cards aqui. Ela não tem uma base na família dela. Como que ela consegue levar um trabalho, talvez em home office, considerando que ela tem uma família? Ah, Daniel, mas eu moro sozinho. Beleza, mas se você não mora? E se você tem um ambiente ruim na sua casa? Como que você pode trabalhar e produzir de uma forma adequada? Então a gente vê que não é só a questão de você estar acompanhando a tecnologia, mas você também tem que crescer socialmente. E esse é o intuito desse canal. Por isso que mais uma vez eu peço para você deixar o seu joinha, se inscrever aqui, deixar o seu gostei, liga o sininho, porque isso vai estar ajudando a gente e eu estou aqui para te ajudar. Eu vou estar passando tudo que eu procuro viver e tudo que eu estudo para você, de uma forma com muito carinho e muito amor. Então fique comigo, né? Deus te abençoe e até a próxima. Diretriz Upgrade.